E eu até costumo dizer que a minha mãe me pôs no mundo 2 vezes. A única coisa que eu sei acerca das EQMs é que elas existem. Não há qualquer tipo de possibilidade das pessoas inventarem situações destas. Eu acho que nunca na minha vida fui tão feliz como naquela altura. E tenho muita, mas muita pena de não ter ficado lá. O que são experiências de quase morte? Alucinações? Um estado modificado de consciência? Uma prova que há vida depois da morte? As opiniões dividem-se. Isabel Volmar, ex-apresentadora da RTP, tinha 19 anos quando teve a sua primeira experiência de quase morte. O coração parou durante uma intervenção cirúrgica e no pós-operatório foi clinicamente dada como morta. Estava tão mal, que toda a gente julgava que eu morria. Pronto, o médico disse, ela vai morrer. E só me lembra do médico dizer, Paulo, eu não posso deixar morrer uma miúda de 19 anos. E de repente deixei de qualquer dor, não tinha dores nenhumas. Eu disse, ai que bom, eu estou tão bem. E senti-me numa, não era lá, era numa uma espécie de cubículo, digamos, deitada. E digo, ai que bom, eu não tenho dores, ai eu quero saber, ai que bom. Era uma sensação de alívio de não ter dores, não é? E de repente sinto uma coisa como se eu tivesse saído de mim. E começo a flutuar. E claro, estava a olhar para baixo e eu digo assim, mas que coisa tão estranha. Eu estou aqui em cima e estou lá embaixo. Digo, não me interessa, eu quero cá saber daquilo que está lá embaixo, eu estou a sentir-me bem. E comecei a olhar para cima. E quando olho para cima, vejo uma espécie de poço. Era uma espécie de poço, com 2 seres de uma... A luminosidade é uma coisa extraordinária. Não há nenhum projetor na Terra que possa ser comparado. Durante a sua experiência, recorda-se ter visto uns seres que não conseguia descrever até ao dia que viu o filme Encontros Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg. Pois, Encontros Imediatos do Terceiro Grau é um filme que vem fazendo correr rios de tinta, e não só de tinta, também de dinheiro. Na altura, Isabel Volmar apresentava na RTP o programa Telecinema e quando soube que o realizador iria estar em Madrid, fez tudo para conseguir uma entrevista. Perguntei onde é que ele se tinha baseado para fazer aquelas figuras. Ele disse-me, é muito simples, 1000 e tal pessoas andaram por todo o mundo a colher informações sobre pessoas que estavam ou clinicamente mortas ou que tinham tido encontros de terceiro grau. E todos deram essas figuras. Mas porquê é que pergunta isso? Eu assim, porque eu já as vi, então já sabe. 12 anos depois, Isabel voltou a ter uma experiência semelhante quando sofreu um acidente de viação e entrou no Hospital de Santa Maria em estado grave. Eu não sentia nada, não sentia dores, não sentia nada. Eu só dizia, mas que coisa tão estúpida, para que é que está esta gente toda a fazer coisas? Para quê? Eu estou tão bem. Estava já em pré-coma. Depois entrei, antes de entrar em coma, eu vi, isso já foi diferente, era um corredor muito grande, muito grande, ao princípio escuro, e lá dentro a tal luz que se vê. E então era o meu avô, mais na parte escura, que me abria os braços e dizia, vem, não dizia tal coisa, a gente sente, vem, e a minha avó, que estava na parte mais, naquela luz maravilhosa, dizia, não, vai-te embora, que ainda não é a tua hora, vai. E eu entrei em coma e depois já não me lembro de nada. Os médicos que acompanharam Isabel Volmar disseram-lhe que ela não deveria ter sobrevivido.
As experiências de quase-morte não são fenómenos simples de explicar. A ciência e a religião têm, ao longo da história, tentado fazer prevalecer cada uma a sua visão. Mário Simões é psiquiatra e professor na Faculdade de Medicina de Lisboa. Desde há alguns anos, interessou-se pelo fenómeno das EQMs, as experiências de quase-morte. O fenómeno é complexo e há várias teorias. Em resumo, podemos dizer que há 3 grandes teorias. Umas que dizem que é tudo uma questão orgânica, cerebral, o cérebro que está a morrer, o cérebro que não tem oxigênio, o cérebro que não tem irrigação e que, portanto, essas experiências resultam disso. Uma outra diz que é uma questão psicológica, que seria a última alucinação que temos antes de morrer, que seria uma tentativa de defendermos perante o sentimento de finitude. E há outras que dizem, devido à própria estrutura da experiência, que isto é um sinal que existe vida para além da morte. Portanto, há aqui 3 tentativas de explicar, mas que pessoas que se têm dedicado ao tema dizem que são em si mesmo insuficientes. Daí que temos só teorias, não temos uma explicação única. Na maioria destas experiências existem denominadores comuns. Um sentimento de grande paz, uma viagem através de um túnel, uma intensa luz branca, difícil de descrever. A sensação de saída do corpo é um dos relatos mais comuns. Pessoas que se veem em estado de coma, a ser reanimadas ou mesmo durante uma intervenção cirúrgica. Em alguns casos, lembram-se ao pormenor das conversas da equipa médica ou dos equipamentos que foram utilizados. Luísa Janeirinho viveu 2 experiências de quase-morte num espaço de 6 meses, durante 2 operações. Eu vi um grande ecrã, como se fosse um grande ecrã de televisão, onde estavam a passar imagens contínuas sobre a minha vida. Nessa primeira experiência, embora eu tivesse ficado com uma sensação quando acordei da anestesia, portanto, quando acordei e me lembrei da experiência que tinha tido, percebi que aquilo era uma experiência muito significativa para mim. E muito significativa porquê? Porque ela estava, parece que as nossas experiências muitas vezes estão alojadas até num espaço físico do nosso corpo. E quando eu me lembrava da experiência, como agora quando me lembro dela, ela está alojada aqui. É exatamente, não está alojada aqui, está alojada aqui. E eu sentia que quando me lembrava da experiência, que ela me deixava um sentimento muito profundo de algo que era muito importante para a minha vida. Os relatos de experiências de pessoas que viram um filme da sua vida também são comuns. Um flashback dos acontecimentos passados que implica uma intensa atividade cerebral ao invés do que supostamente deveria acontecer numa pessoa que está à beira da morte. Luísa foi à procura do significado das experiências que viveu, ao contrário de muitas pessoas que preferem guardar segredo com receio que sejam mal interpretadas pelos médicos e pelos familiares. Nós às vezes sentimos que existem coisas muito para além daquilo que são as nossas vidas normais, aquilo que vamos estudando, os caminhos que vamos percorrendo, e que existe muito mais do que isso. Só que às vezes sentimos-nos tão sozinhos nesse percurso que nos acabamos por fechar. E esse é o motivo pelo qual eu estou aqui. Porque assim, esta experiência é muito difícil de traduzir aos outros. Mas há pessoas que depois de eu falar desta experiência acabaram por perceber que também a tinham tido e que talvez aquela experiência fosse qualquer coisa de significativa para a sua vida e que a calaram sempre durante anos porque tiveram medo de a contar ou traduzir a alguém ou sequer voltar a pensar nela porque pensaram que aquilo era uma coisa meia não normal. Nós tendemos a guardar nas nossas gavetas aquilo que não se traduz coletivamente. E então acabaram por arrumar aquela experiência quando ela podia ter sido uma experiência bastante significativa na sua vida. Manuel Domingos é o coordenador da Unidade de Neuropsicologia de Intervenção do Centro Hospitalar de Lisboa. Depois de já ter ouvido muitos relatos, considera que a comunidade médica deve assumir que não existe uma explicação para as experiências de quase-morte.
É evidente, pois há aquilo a que eu os posso chamar, enfim, se me permite, os desmancha-prazeres, que são aqueles que vêm dizer, não, isto é o cérebro que está ainda num estado corpuscular, ou é algo que tem a ver com alucinações, ou é algo, não é nada. As pessoas quando regressam com aspas, ou sem aspas, como se quiser, deste tipo de estados, em 90 e muitos por cento dos casos, vêm bem em termos de organização do estado mental, em termos de orientação, em termos de crítica. E às vezes atrever-me a dizer que até vêm melhores em termos do seu eu interior. Mas no seio da comunidade médica, o fenómeno das EQMs não reúne consenso, apesar de todos estarem de acordo que o fenómeno existe. Alexandre Castro Caldas, professor catedrático de Neurologia na Faculdade de Medicina de Lisboa, é hoje o diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica. Tem uma perspectiva biológica sobre o tema e atribui as experiências de quase-morte a uma disfunção cerebral. Há uma quantidade de disfunções cerebrais que fazem com que nós distorçamos completamente a realidade do que está à volta. Ora, uma experiência perto da morte é uma experiência fortíssima de disfunção cerebral. Fortíssima, porque o cérebro sofre imenso com todo. Por isso é que as pessoas entram em perturbação do estado de consciência. E, portanto, há um período de perda de consciência, há um período de regresso à consciência e que dá origem a uma série de efeitos à medida que aquilo começa a funcionar. É quase como quando acendemos o computador, aparecem várias coisas no intervalo, são imagens que vão surgir até aquilo aquecer e começar a funcionar como deve ser. Quanto aos relatos das pessoas que dizem ter visto um túnel de luz e uma sensação que saíram do próprio corpo, também pode existir uma explicação científica. Porquê é que acontece, por exemplo, a ideia de um túnel de luz ao fundo e que as pessoas têm ascendência e que vem um túnel de luz? Uma razão relativamente simples e a explicação é curiosa, porque a irrigação da retina é muito mais rica na zona onde se faz a fixação do olhar, na fóvea. E, portanto, quando há uma baixa de perfusão da retina e depois volta a haver a irrigação, o que é primeiro irrigado é a fóvea, a zona onde se projeta a nossa atenção. Isso dá origem a uma chamada visão tubular, em que se vê um tubo e que pode ser colorido, pode ter visões cromáticas e, portanto, é perfeitamente perceptível, compreensível que a sensação de tubo apareça nas pessoas por uma simples razão tão simples como esta, que tem a ver com a irrigação da retina. Outras explicações, por exemplo, o corpo a sair, qualquer coisa a sair do corpo. Nós sonhamos com o nosso corpo. Quando estamos a sonhar, andamos a passeá-la no sonho. E, portanto, temos essa memória também. A humildade é fundamental para nós investigarmos processos destes. Sermos humildes, sermos colaborantes, estarmos em sintonia, até com aqueles que discordam de nós. Contrariamente a muitos que discordam deste tipo de postura e que querem à viva força que a EQM seja explicada por, pela indução do Estado, por um produto como a ketamina, ou por uma hiperfunção de um lobo do cérebro, ou porque o ser humano está preparado desde nascença para morrer da melhor maneira possível. Isso é uma das explicações que eu um dia ouvi que me deixou extasiado. Manuel Domingos considera que é preciso ter uma mente aberta para aceitar um fenómeno que ainda não se consegue explicar e que muitas vezes vai contra todas as convicções que podemos ter acerca da vida. A propósito, recorda-nos a história de um paciente em estado de coma que acompanhou pessoalmente. Eu lembro-me de um caso que, se calhar, é bom contá-lo porque elucida isto que eu estou a dizer, de um professor universitário operado a um tumor cerebral que após a cirurgia, fica em coma cerca de 2 semanas e meia, 3 semanas, não me recordo muito bem. Era um professor de Química. E eu e a fisioterapeuta estávamos a fazer estimulação polimodal, polifacetada, com muitos estímulos sensitivos, sensoriais, desde o cheiro, ao gosto, ao ouvido, enfim, por aí fora, do doente em coma. E às tantas, as coisas estavam a demorar um pouco mais do que nós prevíamos, e eu digo assim, bem, este homem nunca mais, nem sequer a fórmula do ácido sulfúrico vai voltar a dizer.
Passado uns tempos, o doente acorda do seu coma e um dia eu passo por ele, falo com ele, estava ainda um pouco confuso, e diz-me assim, H2SO4. E eu olho e digo, pá, o que é que se passa aqui? Eu não lhe perguntei nada, isto não está tão bem como a gente pensava, está aqui assim, H2SO4, sai-me daqui a forma, assim, alto. Assim, mas porquê é que me está a dizer isto? Foi aquilo que me perguntou há uns dias atrás, só que eu não conseguia responder-lhe. Portanto, isto remete para a questão de haver ou não haver consciência, ou pelo menos atividade mental durante um estado desses. Como é difícil este vosso mundo! Tanta miséria, tanto desespero! A atriz Irene Cruz viveu uma experiência de quase morte quando tinha 33 anos. Sofreu um choque anafilático durante uma pequena operação cirúrgica. O coração esteve parado quase 2 minutos e meio. Lembro-me de fazer uma viagem, não vi nada, não vi ninguém, não ouvi vozes, porque há pessoas que veem e até veem o seu próprio corpo, eu não. Eu fui o tal o túnel, que era magnífico. Eu senti que eu estava a ser puxada por alguém, não sei, uma força superior à minha, me estava a puxar, e eu ia por aquele túnel como se voasse, como se planasse. Não via, como disse, o meu corpo. E o que é que eu via? Primeiro, uma luz que podemos considerar celestial, entre o rosa e o lilás, primeiro, e com uma música que eu entendo, uma música celestial, uma música que eu não consigo reproduzir, embora esteja na minha memória, está cá muito pegada na minha memória, mas eu não consigo reproduzir nada, nada. Irene não falou com o médico sobre o que lhe aconteceu. Só mais tarde contou ao marido. Sabe que as pessoas têm medo de falar sobre o assunto. E agora como é que eu vou descrever isto que eu senti? Um bem-estar, mas senti que eu tinha qualquer coisa para cumprir na minha vida, em vida, cá embaixo. Mas uma tristeza infinita, porque aquilo que eu tinha sentido era belo. Belo demais para ser verdade. Era calmo. Senti num momento assim uma calma, um estar muito bem, com aquela música, que me deixou saudades. Embora eu goste de estar viva. E eu sei que um dia tenho que me ir embora, de facto. Mas isso significa que eu tinha ainda muita coisa para cumprir, tinha e ainda terei para cumprir aqui embaixo, coisas que me estão destinadas e que estão a todos, coisas destinadas e que nós não sabemos quais são. Isto para quem acreditar, mas acreditem, porque isto aconteceu-me, e não só a mim, a várias pessoas também. O fenómeno das experiências de quase morte é transversal a todas as culturas e religiões. O mistério do fenómeno adensa-se ainda mais quando existem relatos de crianças de tenra idade ou de pessoas que nasceram cegas. É verdade. Essa é uma situação que deixa alguns investigadores mais perplexos, porque não se fala uma criança sobre a morte, e sobretudo são crianças que contam isso porque passaram por situações dramáticas em unidades de cuidados intensivos, crianças estão a levar um tratamento contra um cancro e que subitamente têm uma experiência destas e contam, e nunca teriam ouvido falar. Portanto, parece que existe aqui algo que ultrapassa só o saber da experiência, algo que a pessoa tenha ouvido falar. Mário Simões já realizou algumas workshops onde levou estudantes a viver, através do hipnotismo, uma experiência semelhante a uma experiência de quase morte. Em alguns casos, os resultados foram surpreendentes. Foi numa workshop dessas que eu fiz, numa faculdade, que 100 pessoas a fazer, e há uma das pessoas que no final, enfim, permite sempre que haja perguntas, me pergunta: olha, sabe, eu estava naquele túnel, enfim, vi-me nitidamente, e apareceu-me o meu pai a comunicar comigo. E eu achei isto muito estranho, porque o professor tinha dito que seriam pessoas que já estariam falecidas e, portanto, que surgiriam, mas o meu pai está vivo. E eu simplesmente pensei comigo: mas se está vivo, deve estar muito mal. É como se houvesse assim já uma espécie de pré-comunicação sobre aquilo que se iria passar.
E depois eu falei com a pessoa e, passado uma semana, essa pessoa diz-me: pois o meu pai, na verdade, na altura que eu estava a fazer essa vivência consigo, estava muito mal e faleceu ontem. É como se houvesse aqui uma espécie de, neste estado, uma pré-cognição, e como se o pai já lhe tivesse aparecido nesse corredor, vamos dizer assim, tirando aquela semelhança do corredor da morte, das câmaras de gás que existem na América, no corredor da morte já lhe tinha aparecido pouco antes de morrer. Isso foi uma coisa que me deixou perplexo, porque nunca tinha lido nada, nunca ninguém me tinha contado de ver um familiar seu nessa experiência de quase morte e que ainda estava vivo, mas mal já. É curioso, isto deixou-me impressionado. As interpretações que as pessoas dão aos relatos é que são diferentes. Agora, cada um depois acredita naquilo que quer. Para mim, serve uma explicação biológica. Fico satisfeito com essa, não preciso de ir além disso. Há pessoas que ou porque não conhecem bem a biologia, ou porque negam essas evidências, preferem dar as outras interpretações. Mas isso cada um pensa o universo como entende. Fomos à procura de mais interpretações sobre experiências de quase morte. Vítor Rodrigues é psicólogo e costuma lecionar cursos em Portugal e noutros países sobre a psicologia da consciência e gestão do stress e das emoções. A pessoa está, por exemplo, está num coma profundo ou até está em aparente morte clínica. Nessas circunstâncias, o que a neurologia nos diz é que o cérebro não deveria estar capaz de processar informação, ou a processar alguma devia ser um processamento lento e devia ser um processamento extremamente pobre, lentificado, confuso, com desorientação no espaço e no tempo, com dificuldade em elaborar histórias, em fazer qualquer coisa que fosse. E, no entanto, o que as pessoas descrevem no retorno das suas experiências de quase morte são, por assim dizer, procedimentos de altíssimo nível, riquíssimos, ultra rápidos, com uma vivacidade emocional imensa, com uma força experiencial muito grande e que vão reformular, por vezes, a vida do indivíduo a posteriori e que se repercutem, por vezes, pelo resto da vida do indivíduo. Isto não se explica pensando que é simplesmente um cérebro adulterado, alucinado e a bater latas. Devido à sensação de bem-estar que é referida durante as EQMs, existem casos de pessoas que ficam revoltadas quando regressam daquele estado modificado de consciência, se assim se pode designar. Temos um homem, penso com 60 e qualquer coisa anos de idade, passa por uma paragem cardiorrespiratória, entra em morte, ou num processo de morte, chamemos. Esta médica, numa urgência, adota uma série de procedimentos sucessivos, tentando ressuscitá-lo e consegue. E quando o homem regressa e consegue falar com ela, insulta, critica, protesta em extremo, dizendo algo como: então eu estava tão bem lá no outro lado e você obriga-me a regressar a este corpo todo avariado, agora estou aqui nesta porcaria, cheio de dores, isto corre tão mal, estou em sofrimento, e você, não tem vergonha de me ter trazido de volta à vida, deixasse-me morrer. Que é engraçado. E ela dizia-me, um pouco brincando à parte, que naquele momento teve uma certa vontade de matar o homem, de lhe fazer a vontade. Porque, de facto, ela estava como clínica, estava a fazer tudo o que sabia e podia e não podia para ajudar a pessoa. Mas nem todas estas experiências são consideradas boas. Entre 1 a 25% das pessoas sentiram-se aterrorizadas e relataram a presença de seres ameaçadores. Em vez de uma sensação de bem-estar, tiveram uma sensação de calor opressivo. Maria Eduarda teve uma experiência de quase morte quando tinha 18 anos. No Hospital de Santa Maria foi-lhe diagnosticada febre tifoide e uma paralisia facial. Esteve várias semanas em coma. Lembro-me das palavras da minha mãe chegar ao pé de mim, eu estar naquela sonolência e ouvir assim: "Oh Maria Eduarda, como é que tu estás, filha?" Aquelas palavras da minha mãe tocaram-me cá dentro com um amor tão grande, um chamamento tão grande, que eu, pouco a pouco, comecei a ver aquela luz ao fundo do túnel, cada vez mais distante, e a minha mãe continuava:
porque a minha mãe chamou-me várias vezes: "Oh, Maria Eduarda, como é que tu estás, filha?" E aquilo tocou tanto que eu, pouco e pouco, deixei de ver a luz cada vez mais longe, mais longe, mais longe, até que deixei de a ver, e lembro-me de sentir aquelas lágrimas a caírem pelo meu rosto e a reagir, e foi assim a minha experiência. Anos mais tarde, Maria Eduarda encontrou a médica que a acompanhou. Um dia, a doutora olhava para mim e eu olhava para ela. Ela olhava para mim, olhava para ela. Ela dizia: "Eu conheço-a de qualquer lado." E eu também dizia: "Eu também conheço a senhora, mas não sei de dizer de onde." De repente fez-se luz. Fez-se luz e disse ela assim: "Não esteve internada nos infecto-contagiosos do Hospital de Santa Maria?" E eu disse: "Estive sim, doutora." "Ah, fui eu, você esteve muito mal." E chamámos a sua mãe, lembra-se perfeitamente, e nunca pensámos que sobrevivesse, porque estava mesmo desenganada, e nunca pensámos. Aquilo foi um grande milagre. É preocupante pensarmos que uma pessoa, dada clinicamente como morta, recupere todas as suas faculdades sem haver certezas sobre uma explicação científica como tal aconteceu. O fenómeno das experiências de quase morte é cada vez mais alvo de reflexão da comunidade médica em todo o mundo. Um tema controverso que promete uma longa discussão.